Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, nossa revisão da aula de hoje é sobre compressas quentes e frias, tá? E os tipos de sondagens mais usuais. Sondagem gástrica, sondagem vesical de demora e de alívio e sondagem enteral. E vamos falar um pouquinho sobre a sondagem retal também, tá? Então, nessa revisão, nós vamos começar com as compressas. Vamos lá? Pessoal, as compressas, tá? São divididas em quentes e frias. Quais são as indicações para compressas quentes, tá? Normalmente as compressas quentes são utilizadas para tratar processos inflamatórios que causam dor, tá? Aliviando a dor, aliviando o edema, tá? Impedindo que esse edema comece a piorar, tá? Ela traz muito conforto para o paciente, porque ela tem o seu efeito de relaxamento muscular, tá? Quando o músculo relaxa, facilita o processo de circulação, tá? Então, ela tem um efeito muito eficaz em tratamentos, né? De dores leves, dores musculares, contrações uterinas, né? No caso da cólica, por exemplo, né? No momento da involução uterina. Lembrando que as compressas quentes sempre devem ser realizadas ou com compressinhas, tá? De pano, devem ser aquecidas em água, retirar o excesso de água, tá? Para não ficar escorrendo, pingando no paciente, e deve ser trocada, tá? Aproximadamente de 5 a 10 minutos, porque ela vai esfriando. Se ela esfria, perde o efeito, tá? O efeito desejado. E se for compressa de plástico que vocês vão aquecer no micro-ondas, sempre cobrir essa compressa, tá? Com um pano, uma compressa, um lençol. Sempre tá cobrindo antes de colocar sobre a pele do paciente, para não causar nenhum tipo de lesão, de incômodo, tá? Pode ser utilizada toalhas quentes também, se for necessário. Aquecer toalhas de rosto, tá? Lembrando que o membro que for aquecido, tá? Independentemente se é uma porção do membro, ele deve ser aquecido totalmente, não só no local, tá? Para causar o efeito desejado. E sempre que vocês forem realizar a compressa, lembre-se de não deixar o resto do corpo do paciente exposto, tá? Somente o local desejado para compressa, o resto tem que estar coberto. E o outro tipo de compressa quente pode ser realizado diretamente durante o banho, tá? Aplicação de água morna a quente no local desejado, tá? Aí vai trazer uma sensação de conforto, relaxamento muscular, alívio da dor. Tanto que essa compressa quente, né, direto no chuveiro, é muito utilizada no período do pré-parto, tá? Quando a mãe está internada para ter o bebê, para estimular o parto normal, aliviar as contrações, né? Então, eles encaminham para o banho, né? Então, nesse banho, chamado banhoterapia, né? O que vai acontecer? A aplicação da água quente no abdômen, na lombar, vai começar a proporcionar um relaxamento muscular e aliviar a dor dessa mãe. Olha só que legal. E falando de compressa fria, tá? Qual que é a diferença? A compressa fria também normalmente é utilizada para alívio de dores, dores musculares, dores articulares, tá? Esses tipos de tratamento ortopédicos. Lembrando que a compressa fria ela tem duas fases bem marcantes, tá? A primeira fase, no primeiro momento, né? No momento da aplicação do gelo, da compressa fria, que pode ser realizada com compressas de pano, tá? Em água gelada, embebida em água gelada. Na aplicação de gelo, se for o gelo no local, sempre envolver o gelo numa toalha, numa compressa, nunca diretamente a pele, tá? Ou numa bolsinha também fria, tá? Que nós enchemos com água, deixamos congelando para ficar fria. Ou introduzimos água gelada, tá? Normalmente já deixa no congelador essas bolsinhas. Assim que precisa, vai ser utilizada, tá? No primeiro momento, o que vai acontecer? Há um efeito de vasoconstrição. A vasoconstrição, ela vai contrair o vaso sanguíneo, tá? No momento da contração, começa a aumentar o fluxo sanguíneo. Portanto, num segundo momento, há uma reação do corpo, né? Uma própria reação que proporciona a vasodilatação. E aí vai favorecer no aumento da circulação. Olha só que legal. Então, por isso que pode ser utilizada em tratamentos para
as mesmas patologias normalmente, tá? Mas tem suas indicações médicas, tá? Lembrando que as compressas sempre deverão ser prescritas pelo médico. Se porventura vocês forem utilizar o gelo, tá? É interessante sempre estar picando esse gelo, tá? E envolvê-lo em uma compressa, uma toalha, antes de colocar na pele do paciente. Principalmente se vocês forem orientar o paciente a utilizar compressa fria em casa, tá? Não é interessante pegar o gelo e colocar diretamente sobre a pele, tá? Porque ele queima também se for colocado diretamente, causa lesão. Fiquem atentos durante a aplicação, tá? Se houver qualquer tipo de atrito na pele, se a pele começar a ficar vermelha, tá? Então, é uma indicação de que está lesando a pele, tudo bem? Fiquem atentos aí. As compressas, em gerais, são essas duas, tá, pessoal? O método utilizado, os materiais necessários são o mesmo, o que vai mudar, né? Para as duas compressas, vamos utilizar ou bolsa térmica, tá? Uma bacia, no caso de colocar água. Se a compressa for fria, água fria. Se a compressa for quente, água quente, tá? Compressas ou toalhas de pano, isso que nós vamos utilizar. E o que pode ser diferente é a hidroterapia, né? Em compressas frias, onde o paciente mergulha a parte do corpo, né? Durante a fisioterapia, numa banheira bem gelada para estimular esse processo de vasoconstrição e vasodilatação. E na compressa quente que ocorre no chuveiro, né? O paciente fica exposto à água quente que vai causar um relaxamento no local que tiver inflamado ou dolorido, tá? Essas são as diferenças principais. Tudo bem, pessoal? Vamos passar para a sondagem, vamos lá? Sondagem, pessoal. Então vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre sondagem gástrica. Lembram da sondagem gástrica, né? Então a sondagem gástrica, ela pode ser utilizada para duas situações, tá? Primeira situação, para realizar lavagem gástrica, né? Essa lavagem gástrica, como nós já comentamos em outras aulas, ela ocorre pela inserção de uma sonda, tá? Essa sonda ela vai entrar pelo nariz e vai parar no estômago, tá? Como que faz a mensuração dessa sonda? Lóbulo da orelha, ponta do nariz, vai descendo até o processo xifoide, tá? E vai fazer a marcação e introduzir essa sonda. No caso da lavagem gástrica, né? Quais são as indicações? De repente, um envenenamento, a pessoa ingeriu excesso de medicações, tá? Ingeriu produtos químicos. Então, o médico prescreve a lavagem gástrica para remover tudo que tiver de resíduo lá no estômago, tá? Inicialmente é feita uma irrigação, ou seja, é introduzido, tá? Infundido soro fisiológico, solução fisiológica dentro do estômago do paciente pela sonda. Nesse momento, o frasquinho de soro deve ficar sempre pendurado para cima, tá? Por conta da gravidade na hora da infusão. E depois que for introduzido, aí sim que vai fazer o outro efeito, que é para eliminar os resíduos. Aí nós pegaremos esse frasquinho e colocaremos para baixo, para começar a drenar o conteúdo gástrico, tá? Lembrando que essa lavagem gástrica, ela funciona se for nos primeiros momentos, tá? Da ingestão. Ah, eu ingeri excesso de medicamento, demorei uma semana para ir no hospital, não vai adiantar. Já vai ter passado o processo de digestão, tudo bem? Pode ser realizada também uma aspiração gástrica, tá? Que é uma seringa de 60 ml. No momento da introdução da sonda, é conectada a seringa, tá? Na sonda e realizado a aspiração gástrica manualmente. Essa aspiração é indicada ou para coletar algum material do estômago, né? A fim de mandar para análise e fazer alguns exames, tá? Ou pode ser realizada também para realizar a lavagem gástrica, tá? Introduzir a solução fisiológica com a seringa e puxar para remover tudo que tiver de conteúdo gástrico lá dentro. Tudo bem? Tranquilo? Com relação aos materiais necessários, pessoal, consultem na apostila com mais detalhes, tá? Podem pesquisar nas outras aulas anteriores. Para lavagem gástrica, vocês vão precisar de luva de procedimento, a sonda do tamanho que for prescrito, tá? Vão precisar de uma seringa de 20 ml, vão precisar
de uma toalha de rosto para apoiar, né, no paciente, no momento da introdução da sonda. O estetoscópio, tá? Gaze, xilocaína em gel, no momento da introdução da sonda. E um biombo, tá? Para poder isolar o paciente, manter a privacidade dele, tá? Na aspiração gástrica, vocês vão precisar da sonda, de luva de procedimento, gaze, uma seringa de 20 ou de 60 ml, depende da prescrição, tá? Xilocaína em gel e uma cuba-rim ou um frasco coletor para descartar o conteúdo gástrico. Tudo bem, pessoal? Vamos passar para a sondagem vesical? Sondagem vesical, nós sabemos que tem a vesical de alívio e a sondagem vesical de demora, tá? Sondagem vesical de alívio, como diz o próprio nome, né? É para aliviar aquele momento em que o paciente não consegue eliminar diurese. Então, essa sonda, ela é provisória, tá? Ela é introduzida no canal da uretra após realizar uma antisepsia do local, né? Que pode ser realizada com povedina e clorexidina, né? Aquoso. E, no momento da introdução, é coletado a urina, tá? Então, a sondagem vesical de alívio, ela pode ser realizada para aliviar, né, a urina que está retida no paciente, para eliminar essa urina, ou para coletar algum tipo de exame, por exemplo, uma urocultura, né, que requer algumas técnicas estéreis, tá? O material para sondagem vesical de alívio é a sonda, tá? Do tamanho que for prescrito. Vai precisar de luvas estéreo, tá? 2 pares de luva estéreo, cuba-rim, cumbuca. Vai precisar de um clorexidina, tá? Que seria o antisséptico. Vai precisar de lubrificante, um campo fenestrado, lembram do campo fenestrado, né? É aquele campinho que tem um orifício no meio, onde vai cobrir toda a parte da genital e deixar exposto só a região da uretra, tá? Se tiver esse campo, ótimo. Se não tiver, xilocaína gel para fazer a lubrificação da sonda no momento da introdução, tá? E um frasquinho coletor da urina. Essa é para sondagem vesical de alívio, tanto masculina quanto feminina, tá? Lembrando que no momento da antisepsia, tanto na feminina quanto na masculina, utilizaremos 5 gases, tá? Então, se for feminina, vai fazer a antisepsia separadamente, né? Trocando os gases nos 2 grandes lábios, 2 pequenos lábios e no canal da uretra, tá? Fazendo um movimento de rotação no canal da uretra e tirando. Nunca de vai e vem, porque estarão espalhando o micro-organismo, tudo bem? E na antisepsia masculina, vocês sempre vão fazer a antisepsia afastando da glande para a base do pênis. Segura o pênis, afasta, né? Pega a gaze por gaze e cada lateral do pênis vocês vão afastando, tá? E a última gaze que vocês vão utilizar também vai ser no meato uretral com movimento de rotação e tirar, tá? Tranquilo, pessoal? Sondagem vesical de alívio, tá? Na sondagem vesical de demora, a sondagem vesical de demora, como o nome já diz também, ela demora mais tempo para ser retirada, tá? As indicações da sondagem vesical de demora, normalmente é pós-operatório também, tá? Dificuldade para urinar espontaneamente, pessoas que já não têm uma capacidade de lucidez para controlar o esfíncter, tá? Em casos normais, o uso da fralda é convencional, tá? Não necessita passar uma sonda, a não ser que tenha uma indicação do médico, que ele deseje, né, de repente fazer um controle, um balanço hídrico, né, da quantidade de volume que esse paciente está eliminando, para ver se tem algum tipo de retenção de líquido, tá? Outra indicação também da sondagem, o paciente que tem retenção urinária, que não consegue esvaziar a bexiga, tá? Lembrando que com a introdução da sonda vesical de demora, a bexiga não vai ficar cheia, então, portanto, o paciente não vai sentir vontade de urinar, né? Então, não vai dar tempo de encher a bexiga até manifestar aquela vontade de urinar, tá? Então, essa sonda vai saindo, né? Sem que o paciente tenha um controle esfincteriano nesse momento, tá?
E quando o médico quer uma manutenção do volume também, quer controlar aspecto e volume da urina. Essas são as principais indicações, tá? Material que vocês vão utilizar: a sonda, tá? Essa sonda é chamada de sonda de Foley, tá? Diferente da sonda de alívio, que é chamada de sonda de Nelaton. Sonda de Foley, ela também tem vários tamanhos, tá, pessoal? Ela exige um coletor, porque ela vai ficar no paciente mais tempo. Então, vai ter que pegar a sonda, o sistema de coletor, né, que é um circuito fechado, estéreo. Vai precisar de 2 pares de luva estéreo, cubarrim, a cúpula, o antisséptico, um esparadrapo, né, ou micropor, melhor ainda, para poder fixar a sonda na pele, né, fixação da sonda. Vai precisar de uma seringa, tá? Uma ampola de água destilada. A seringa normalmente é de 10 ou de 20 ml, tá, pessoal? Uma ampolinha de água destilada de 10 ml, que vai, nesse momento da ampola, né? Será introduzida a água destilada no balãozinho, no balonete que tem na extensão da sonda. Esse balão, ele serve para não ter risco de sair essa sonda, de puxar, de prender, tá? Então ele fica lá paradinho na região da bexiga. Nós só vamos inflar esse balão no momento da introdução total da sonda, para garantir que não haja nenhuma lesão na uretra, tá? E sempre que vocês forem remover essa sonda, primeiramente esvaziem o balão, pelo amor de Deus, tá? Vão precisar do lubrificante, tá? Para lubrificar a extensão da sonda. E um campo fenestrado também, se houver. Além da seringa, né, de 20 ml, vocês vão precisar da agulha de aspiração, chamada agulha de aspiração, ou número 40x12. Para quê? Para poder aspirar da ampolinha a água destilada, tá? Todos os cuidados de antisepsia, né, na introdução da sonda de demora, são os mesmos cuidados da introdução da sonda vesical de alívio, tá? Deve ser realizado na mulher, como eu acabei de mencionar, né? Utilizando as 5 gases, o antisséptico, pode utilizar pinça ou fazer com as mãos, tá, pessoal? Lembrando que os 2 pares de luva estéreo, tá? O primeiro par será utilizado para fazer a antisepsia, o segundo par será utilizado para a introdução da sonda, tá? Porque é uma técnica extremamente estéreo, tudo bem? Lembrando que vocês jamais devem forçar a introdução da sonda, principalmente se for masculina, tá? Então, no momento da introdução da sonda, tá? Se houver qualquer tipo de resistência, pode indicar um tumor, uma alteração na próstata, um coágulo dentro da uretra, tá? Uma lesão. E se vocês forçarem, acaba lesando ainda mais o paciente, tá? Normalmente, quem passa essa sonda é o enfermeiro. Vocês vão auxiliar na passagem, preparar o material para a sondagem, tá? Pode ser que realizem também a antisepsia. Tudo bem, pessoal? E também vocês vão retirar essa sonda e manipular durante o dia a dia de vocês, tá? Qualquer dúvida sobre as técnicas, eu mandei vídeos para vocês, tá? Link de vídeo, procurem aí, tá gravado, para vocês poderem assistir quando vocês quiserem, tá? Posso estar encaminhando novamente aqui para vocês na aula também, mas está tudo gravadinho, tudo bem? Pessoal, falando um pouquinho da sondagem enteral, tá? Sondagem enteral é um tipo de sondagem exclusivamente para alimentação, tá? Então, esse tipo de sondagem, o que vai acontecer? A mensuração é basicamente a mesma da sondagem gástrica. Lóbulo da orelha, ponta do nariz, queixo, processo chifoide, e vai acrescentar 4 dedos a mais e fazer a marcação dessa sonda. Ela é uma sonda introduzida pelo nariz, mas vai ficar locada no duodeno, tá? Lembrando que os movimentos peristálticos vão levá-la até o duodeno. Não é um procedimento estéreo, tá? Então, ela pode ser realizada com luva de procedimento. Quem realiza é a enfermeira. Quem prepara os materiais, quem faz a manipulação, né, no dia a dia, administrando a dieta e retirada da sonda, são vocês, tá? Então, na hora da introdução da sonda, é muito importante o paciente manter a posição de Fowler, tá? Se esse paciente ficar nessa posição aqui,
melhor a introdução da sonda, tá? Então, se for possível, orientem, tá? Coloquem uma toalha, se caso houver refluxo, se houver náusea, vômito, tá com a toalhinha lá para isso mesmo, tá? Vai precisar de material, luva de procedimento, lubrificante em gel, a sonda, tá? Enteral. É uma sonda bem maior que a gástrica, tá? E de coloração branca. Dentro dessa sonda vem um fio guia, lembram dele? Esse fio guia, ele é feito para guiar, ou seja, após a introdução da sonda, nós vamos fazer o raio-x, tá, desse paciente, para ver se realmente está locada no local certo, tá? Se não tiver, vai ter que ser removida e repassada, tá? Aí vocês vão precisar de uma cuba-rim, tá? Vão precisar, no momento da introdução da sonda, né, vocês não vão infundir nada, né, até retirar o fio guia e até o médico permitir a administração da dieta. Vocês vão precisar de um micropor, né, ou fixador nasal para fixar a sonda, para que ela não saia da marcação, tá? Vão precisar também do estetoscópio para fazer o teste, para ver se realmente essa sonda está alocada no local correto. Lembram do teste, né? Com o estetoscópio, uma seringa de 20 ml, vocês vão colocar o esteto no ouvido, localizar o diafragma do esteto no estômago do paciente e na ponta da sonda vocês vão infundir ar, tá? Se porventura vocês ouvirem um barulho, né, no momento da introdução do ar, quer dizer que ela está alocada, é um dos sinais. Mesmo assim, vai para o raio-x para ter a confirmação, tá, pessoal? Jamais retirem o fio guia antes da confirmação e da avaliação do raio-x. Quem vai avaliar esse raio-x é a enfermeira ou o médico. E sempre que vocês forem retirar essa sonda, pessoal, utilizem uma gaze, tá? Então vocês dão tanto na sonda vesical de demora, de alívio, sonda gástrica ou enteral, coloquem a gaze apoiada, né, sobre o órgão e vai retirando a sonda. Se puxar sem a gaze, pode ser que reflua, né, conteúdo gástrico ou nasal em vocês, no olho, na boca, no paciente. Então a gaze é um pouco mais higiênica e preventivo também, tá? Para não ter risco de nenhum tipo de secreção aí entrar em contato com a pele e mucosa de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida também tem os vídeos, tá, pessoal? Falando um pouquinho agora da sondagem retal, né? A sondagem retal tem 3 tipos na realidade, né? Então, o primeiro é a sondagem retal, que utiliza-se uma sonda, tá? Prescrita pelo médico também, de diversos tamanhos diferentes. Durante a introdução da sonda, é preparado uma solução de glicerina, tá? Vocês lembram? Então, é como se fosse um frasco de soro que será conectado nessa sonda, tá? E por conta-gota vai sendo infundido glicerina, a fim de aliviar constipações, obstruções intestinais, estimular a evacuação do paciente, tá? Ela é indicada para pacientes que não conseguem evacuar, tá? Normalmente estão há dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias sem evacuar, tá? É prescrita também no caso de uma lavagem intestinal, num exame, né, de repente, durante um pré-exame ou um pré-operatório também, tá? Então, essa sondagem ela é um pouquinho mais demorada, mais lenta, tá? O que eu oriento vocês? Coloquem sempre um impermeável. Eu gosto de colocar a fralda no paciente, porque às vezes não dá tempo dele levantar, ir até o banheiro e evacuar, tá? Ou, melhor ainda, se puderem colocar a comadre, tá? Se o paciente se sentir confortável, não tiver nenhum problema, né? Não machucar, não incomodar, melhor ainda se tiver a comadre, tá? Lembrando que a posição para a introdução dessa sonda é a posição de Siemens, tá? Posição lateral, com a perna de cima fletida, tá? Onde vai ficar exposto ali a região do reto e do ânus. Após introduzir essa sonda, que será lubrificada antes da introdução, tá, pessoal? Podem utilizar luva de procedimento, tá? Não é uma técnica estéril. O paciente pode voltar na posição normal dorsal, tá? E, para estimular a evacuação, eu gosto bastante de deixar o paciente em Fowler, tá?
Porque evacuar deitado é um pouco mais complicado. Então, se ele ficar na posição sentado no leito, né, com a presença da fralda, com a presença da comadre, facilita a evacuação. Lembrando de sempre cobrir o paciente, não deixar ele exposto, tá? Se tiver cortina, fecha a cortina, coloca biombos, né? Caso seja numa enfermaria e tenha outros pacientes no mesmo quarto, para não causar nenhum tipo de desconforto para ele, tá? Outro tipo de lavagem intestinal são os enemas. Lembram dos flit enemas, tá? São frascos de solução glicerinada que são introduzidos imediatamente, tá? De uma vez só no paciente. Ele é mais rápido tanto no seu efeito, tá? Quanto na aplicação. Então pode ser que não dê tempo realmente do paciente chegar até o banheiro, tá? Por isso tomem cuidado, sempre manter o impermeável, a fralda ou a comadre perto de vocês ali, tá? Orientem o paciente sobre a posição, sobre o procedimento, podem lubrificar, tá? O bico desse frasco. Não é algo absurdamente, né? Com uma espessura muito grande, então mostrem para o paciente, expliquem como será realizado, tá? Nesse momento de introdução, tanto da sonda retal quanto dos enemas, a contração muscular é inevitável. Então, o paciente com medo, receios, preconceitos, né, sobre o método de aplicação, então o que vocês podem orientar o paciente? No momento que vocês forem introduzir, peçam para ele tossir. Então, tussam aí. O que acontece? Observem o abdômen de vocês e os esfíncteres, né? Uretral e retal, no momento da tosse. Ele relaxa. Não dá para contrair, né? Os esfíncteres retais. O esfíncter retal, perdão. No momento da tosse, ele relaxa. Então, quando o paciente tossir, dá para introduzir a sonda, tá? Ou o enema, que é super rápido a introdução, tá? Vai causar menos dor, menos desconforto. Não precisa falar para o paciente o porquê que ele está tossindo, tá? Senão a tendência é ele não ser espontâneo. Então, assim, podem falar, seu João, tosse uma vez para mim, por favor. Hora que ele fizer, vocês introduzem, tá? Que vai ser muito mais confortável para o paciente. Aí, depois que vocês introduzirem, podem explicar aí o porquê da tosse, tá? Se porventura, em algum momento específico, né, vocês perceberem que está causando muita vontade, né, um estímulo de evacuar muito grande, o paciente não está conseguindo, às vezes tem fezes muito ressecadas, tá, obstruindo ali a ampola retal e devem ser removidas manualmente, tá? Assim que elas forem removidas manualmente pelo enfermeiro, pelo médico, né, ou por vocês mesmos, ela vai desobstruir ali a ampola retal e vai começar a sair todas as fezes que estavam armazenadas ali, tá? Então, se tiver perto da ampola retal fezes muito ressecadas, né, resíduos muito antigos ali, o que vai acontecer? Uma obstrução intestinal, tá? Então, pode ser que isso ocorra, pessoal. Então, traz um conforto muito grande para o paciente. Não tem outro jeito de fazer sair, tá? Nesse momento, o auxílio é com as mãos. Pessoal, qualquer dúvida sobre técnicas, tá? Vocês podem me perguntar. Revejam os vídeos também, que eu acho que pode ajudar bastante vocês, das últimas aulas, tá? Os vídeos que eu mandei do YouTube, sobre as técnicas, como que realiza. Qualquer dúvida estarei à disposição. Entrem em contato comigo. Nossa prova será na segunda-feira, tá? No período das 7 da manhã até as 11h30, tá? No momento que vocês terminarem a prova, vocês já receberão o resultado. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada, bons estudos, excelente final de semana, gratidão, um beijo para vocês.